Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, no último devocional eu concluí a história do nosso querido e grandioso apóstolo Paulo. E a partir de hoje eu vou estudar sobre os escritos do apóstolo Paulo, sobre as cartas que ele escreveu e que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Sabemos que dos 27 livros compostos no Novo Testamento, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E elas estão registradas no cânon bíblico não de acordo com as datas que foram escritas por ele, mas de acordo com as extensões dos seus escritos. E nós sabemos que a primeira carta que está registrada no Novo Testamento é a Epístola aos Romanos, a carta que ele escreveu à Igreja de Roma. E ela é uma das mais extensas cartas que ele escreveu. Ela contém 16 capítulos. E ele escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. Na sua segunda viagem missionária, uma das últimas cidades que ele visitou foi exatamente Corinto. Corinto, na época, era a capital da Grécia. E ele chegou em Corinto fugindo das perseguições dos judeus. Quando ele chegou na Macedônia, sabemos que a primeira cidade que ele visitou foi Filipos. Lá em Filipos começou uma perseguição ferrenha sobre a vida do apóstolo Paulo. E lá, inclusive, ele foi preso. Nós conhecemos a história, já estudamos nos outros devocionais que ele foi preso. Depois ele foi para outra cidade vizinha, Tessalônica. Depois ele foi para Bereia, depois Atenas, e depois ele chegou em Corinto. E lá em Corinto ele conheceu um casal judeu que estava retornando de Roma. Os judeus naquela época eles foram expulsos de Roma. E esse casal judeu, ele estava vindo de Roma e eles começaram a morar em Corinto. Era Áquila e Priscila. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade, na sua segunda viagem, de conhecer esse casal. E ele fez uma amizade muito boa com esse casal lá em Corinto, inclusive ficou morando com eles durante 1 ano e 6 meses. E durante esse 1 ano e 6 meses, ele fundou ali a igreja em Corinto. E dali ele começou a escrever essa carta aos romanos. Por quê? Porque ele sempre teve vontade de conhecer a igreja de Roma, uma igreja que não foi fundada por ele. Essa igreja, ela foi fundada por gentios, por judeus que estavam no Pentecoste e que se converteram lá no Pentecoste, e quando eles retornaram para Roma, eles começaram ali um trabalho evangelístico e ali iniciou a igreja de Roma. O apóstolo Paulo sempre sonhou em conhecer essa igreja, mas infelizmente ele nunca teve a oportunidade de conhecer a igreja de Roma. No próximo devocional, então, eu vou comentar o porquê e qual a finalidade dele ter escrito essa epístola aos Romanos, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente. Amém.